Peço que todos se acomodem em seus assentos para iniciarmos oficialmente. Sejam todas e todos muito bem-vindos à cerimônia de abertura do 6º Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte, o CIGEP. Este evento é realizado pelo Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, o IPE. Contamos com o patrocínio das instituições Nutri, Sanepar, Itaipu Binacional e CNPq. Contamos ainda com o apoio da Universidade Federal do Paraná, do Ministério do Esporte, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Para iniciar este importante momento, temos a honra de apresentar a pianista Silvia Krieger, com uma apresentação especial de boas-vindas. Agradecemos a Silvia pela sua apresentação. Antes de continuarmos aqui, gostaria de avisá-los que dispomos de banheiros perto aqui do nosso auditório, que fica ao lado esquerdo de vocês o banheiro feminino e ao lado direito de vocês o banheiro masculino. Em caso de qualquer dúvida, a nossa equipe aqui está à disposição para estar apoiando vocês. Vamos agora seguir com os nossos vídeos institucionais de abertura do 6º CIGEP. No Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, está a Itaipu Binacional, a usina que mais gerou energia limpa e renovável na história. São mais de 3 bilhões de megawatts-hora, suficiente para abastecer o mundo todo por 43 dias. Ou o Brasil por quase 6 anos. É muita eletricidade que se faz presente todos os dias na vida de brasileiros e paraguaios. Mas Itaipu faz muito mais que gerar energia. E isso tudo é possível graças à união de brasileiros e paraguaios, que há 50 anos fundaram Itaipu, uma empresa que pertence igualmente aos dois países, meio a meio.
O acordo que fundou a empresa, inclusive, é considerado uma referência internacional e modelo para outros projetos similares. O nome vem do Guarani, significa pedra que canta, uma pequena ilha do Rio Paraná que deu lugar a um canteiro de obras, onde se ergueu aquela que, então, viria a ser a maior hidrelétrica do mundo. O resultado impressiona. O concreto utilizado na construção da usina, por exemplo, seria suficiente para construir 210 estádios no Maracanã. Em ferro e aço, Itaipu possui o equivalente a 380 Torres Eiffel. Outra curiosidade é que a barragem de Itaipu tem 196 metros de altura, o equivalente a um prédio de 65 andares. Mas toda essa estrutura não é medida em andares, ela é dividida em cotas, que levam em consideração o nível do mar. Toda essa estrutura foi criada para aproveitar a força das águas para movimentar as turbinas. E cada uma delas opera com 700 metros cúbicos de água por segundo. Ou seja, com apenas uma delas, você abasteceria uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Para seguir produzindo energia com qualidade, Itaipu cuida do meio ambiente e das pessoas que vivem em seu território. São esses cuidados que garantem qualidade e a quantidade de água que chega à usina. E isso tudo faz muita diferença na vida de cerca de 11 milhões de pessoas do Paraná e do Mato Grosso do Sul, que são impactadas pelas obras e ações socioambientais da empresa. Essas ações fazem parte do programa Itaipu Mais que Energia. Das comunidades indígenas aos grandes centros urbanos, da mata nativa às grandes áreas de reflorestamento, na merenda escolar à graduação. Itaipu está presente. Itaipu, muito mais que energia. Governo Federal, União e Reconstrução. O Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva é vinculado à Universidade Federal do Paraná e tem como objetivo coletar, aglutinar, sistematizar, avaliar e difundir as informações do esporte brasileiro por meio dos dados, dos projetos, das entidades públicas e privadas, construindo assim um grande ecossistema do esporte nacional. O Instituto surgiu em 2013 como um projeto realizado em parceria com o Ministério do Esporte. O IE começou realizando a sistematização de dados dos atletas brasileiros, beneficiados pelo programa Bolsa Atleta, uma vez que não existia uma entidade nacional responsável pela organização dos dados das políticas públicas de esporte. Em 2019, o projeto Inteligência Esportiva se tornou um instituto de pesquisa vinculado ao Departamento de Educação Física da UFPR, o que possibilitou análises mais profundas sobre o esporte. Com novos projetos sendo criados, o Instituto passou a olhar não apenas para os atletas, mas também para as fontes de financiamento e para as entidades esportivas, criando assim subsídios para o aprimoramento de políticas públicas nacionais, estaduais e municipais. Em 2020, o IPE lançou um levantamento Gestão do Esporte nos Estados e Municípios, o GEM, e criou um levantamento do esporte a nível municipal, observando a gestão, governança, políticas públicas e infraestrutura, trazendo dados para a discussão sobre a necessidade da melhor estruturação do nosso esporte. Seguindo com seu propósito de aprimoramento do esporte nacional de forma mais ampla, em 2024 foi iniciado o projeto Monitoramento do Esporte Brasileiro, Informações e Indicadores, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, via CNPq e com apoio do Ministério do Esporte, com o objetivo de auxiliar na implementação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Esportivos, previsto pela Lei Geral do Esporte. Entre as entidades públicas do esporte, os dados do GEM possibilitaram a identificação de lacunas na gestão por meio do desenvolvimento de diagnósticos aprofundados da realidade esportiva nacional. Com isso, nossa equipe vem desenvolvendo guias instrucionais e materiais didáticos para que os municípios se adequem ao que é previsto pela legislação. Para as entidades privadas, o IPE desenvolveu o GENAI, Gestão de Entidades Nacionais de Administração do Esporte,
com o objetivo de reunir informações detalhadas sobre confederação, federação, clubes e entidades sem fins lucrativos, promovendo transparência e governanças nessa área. E seguindo o nosso princípio básico de disseminação de conhecimento, todos os materiais produzidos pelo IPE estão disponíveis em nosso site, para que os gestores tenham acesso a informações para a tomada de decisão baseada em evidências e para que os pesquisadores possam produzir conhecimento sobre o esporte. Acesse o nosso site e confira. Dessa maneira, reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte por meio da ciência, tecnologia, inovação e responsabilidade social. Vamos juntos continuar esse grande ação para o Pacto do Esporte Brasileiro. Agradecemos a atenção de todos aos nossos vídeos institucionais e, dando em seguida aqui, neste momento, temos a honra de apresentar nossas autoridades dispostas aqui na primeira fileira para as falas institucionais dessa cerimônia. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaríamos de anunciar a presença aqui do professor Dr. André Vinícius Martins Gonçalves, pró-reitor da Pró-Reitoria de Pertencimento e Políticas de Permanência Estudantil da UFPR, está aqui. Palmas para a presença, professor. O professor Thales Ricardo Cipriani, diretor do setor de Ciências Biológicas da UFPR. A senhora Isiane Castro Marques, secretária da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte. A senhora Cássia Damiani, coordenadora-geral de Articulação e Fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação. Professor Euler de Freitas Silva Júnior, secretário da Secretaria Municipal de Esportes de Curitiba. O professor José Eduardo Padilha, coordenador da Secretaria de Estado de Inovação e Inteligência Artificial, representando Alex Canziani, da Secretaria de Estado de Inovação. O senhor Clésio de Martins Prado, diretor da Secretaria de Esporte do Paraná. O professor Dr. Fernando Marinho Mesadri, coordenador-geral do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva. Agora, convidamos todos os presentes para que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional brasileiro.
Para iniciar as falas e abrir oficialmente o 6º CIGEP, convidamos o professor Dr. Fernando Marinho Mesadre. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar carinhosamente a cada uma e cada um de vocês, cumprimentar a mesa diretiva, né, começando pelo professor José Padilha, uma honra estar aqui representando o secretário de Inovação, Alex Canziani, a queridíssima secretária nacional de Excelência Esportiva, a Isiane, representando aqui o ministro André Fufuca, né, a Cássia Damiani, minha querida amiga, durante muitos anos, né, Cássia, lutando para a criação do Sistema Nacional de Esporte, representando aqui a ministra Luciana da Ciência, Tecnologia e Inovação, querido amigo Thales Cipriano, representando aqui, né, o setor de Ciências Biológicas, junto com o vice, professor Marcelo, professor André Gonçalves, pró-reitor da 4P, das políticas estudantis, representando aqui o atual reitor, Marcos Chunier. Gostaria, portanto, de agradecer a cada uma e cada um de vocês. Para nós, hoje, um dia especial, né, toda a equipe do IPE, um dia extremamente especial. Agradecer o Clésio, que eu não tinha visto aqui, da Paraná, da Secretaria Estadual de Esporte, representando aqui o secretário Hervé Bisque. Para nós é um dia especial hoje aqui, Clésio. Um dia que nós estamos discutindo o Sistema Nacional de Esporte e o Sistema Nacional de Informações e Indicadores do Esporte. Conseguimos, hoje pela manhã, fizemos uma reunião com representantes, né, de 26 estados, só o Amapá que não pôde vir, teve um problema de saúde, na última hora, a Cibele, que é a secretária, não pôde estar presente, mas todos os demais estados estiveram presentes na nossa reunião, junto com o Tribunal de Contas, né, da União, o TCU, agradeço também a presença de vocês, né, o meu querido amigo, né, presidente da Abismel, Humberto Panzetti. Para nós uma alegria muito grande celebrar esse momento que nós estamos hoje com 355 inscritos no nosso evento, um número bastante significativo, né, daquilo que nós vamos discutir. Todas as entidades responderam prontamente à nossa solicitação, né, o Ministério do Esporte, o Ministério de Ciência e Tecnologia, as Secretarias de Estado de Esporte, a Secretaria de Estado de Inovação, o Comitê Olímpico, o Comitê Paralímpico, o Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, o Comitê Brasileiro de Clubes, o SESC, o SESI, Tribunal de Contas da União, o Fórum dos Secretários Estaduais de Esporte, meu querido amigo Cezinha, o secretário, né, o presidente da Associação Brasileira de Secretários Municipais, Humberto Panzetti, o Departamento de Esporte Militar, as representações acadêmicas, né, temos 12 universidades aqui com seus líderes, grupos de pesquisa, discutindo o Sistema Nacional de Esporte, o representante da Câmara Federal, o Lindenberg, né, estará aqui conosco. Então, conseguimos trazer as entidades esportivas. É um momento rico para nós, do Instituto, conseguir fazer esta ação de ter uma representatividade tão grande no nosso evento. É óbvio que eu imputo a isso todo o empenho de toda a equipe do Inteligência Esportiva, aqui, né, desde o mestre de cerimônia, o Elvis, que é o nosso estudante, né, a todos o grupo que está hoje de laranja, né, que para identificar bem, para não ter erro, né, para não ter dúvida que quem é toda essa equipe é hoje do Instituto de Inteligência Esportiva. Nós contamos hoje com 55
colaboradores no Instituto, é um número muito grande, Vicente, um número extremamente significativo, né? E é um momento rico que nós vamos ter a oportunidade, nesses 3 dias, de nós ampliarmos o debate para a consolidação do Sistema Nacional de Esporte. Então, agradeço a presença de todas e todos no nosso evento e desejo a vocês sucesso no evento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Mesadre. Convidamos agora o professor Dr. André Vinícius Martins Gonçalves, representando a reitoria da Universidade Federal do Paraná. Boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma honra estar representando o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, o professor Sunier. Em nome dele, cumprimento a todas as autoridades já nomeadas pelo professor Mesadre, bem, dou boas-vindas a todos vocês, autoridades, docentes, técnicos e, em especial, os estudantes, né? É um momento ímpar que a gente tem, né, na academia de aprendizado. Para não me estender, a UFPR, ela afirma e reafirma o seu compromisso com a promoção do conhecimento, da inclusão e da valorização do esporte como dimensão essencial das políticas públicas e na dimensão da educação. Que esse seminário, o 6º Seminário Internacional de Gestão e Políticas para o Esporte, né, organizado pelo Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, ele possa fortalecer os vínculos entre a academia, a gestão e a sociedade, contribuindo para avanços concretos no campo esportivo. Nesse sentido, eu desejo a todos, a vocês, que tenham um excelente evento. É isso, obrigado, uma boa tarde. Seguindo com a nossa cerimônia, convidamos agora Clésio de Martins Prado, diretor da Secretaria de Esporte do Paraná. Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, a todas. Meu dress code não está muito de acordo com o pessoal convidado aqui, mas a gente que era da área do esporte fica mais à vontade. Sejam muito bem-vindos ao Estado do Paraná. A gente já teve uma conversa introdutória com os gestores esportivos estaduais, não tão formal, mas o intuito é, primeiro, parabenizar. Cadê o Mesadre? Está aqui. Mesadre, a gente sabe, a gente que é daqui, que te conhece bem, sabe o carinho que você, a Universidade Federal do Paraná, todos da sua equipe têm com a preocupação com esse seminário. Extremamente importante. Quando o Mesadre fala que tem 355 inscritos, é um seminário de característica técnica, não é um seminário de característica tão política. É claro que quando a gente vai falar de política pública, a gente tem que ter esse envolvimento da gestão. Então, eu só queria realmente parabenizá-lo e todos da equipe da Inteligência Esportiva e também estendendo a todo o corpo diretivo da Universidade Federal, em nome do Marco Sunier, que é hoje o reitor, agradecer a presença também, né, do parceiro aqui do Estado, da Secretaria de Inovação. A gente estava conversando exatamente sobre essa questão da importância. Quando a gente fala de política pública, a gente não tem como falar de política pública, construções de diversos fatores de política pública, sem falar esse link com o orçamento. Né? Construir política pública sem orçamento. A gente não consegue falar de orçamento sem indicadores, sem números, sem dados. Uma coisa está linkada à outra. Então, é extremamente importante, quando a gente consegue reunir
todo o sistema esportivo, toda a cadeia esportiva, seja pública ou privada, num evento de troca de informações. O que a gente precisa realmente é entender do processo do sistema, ele partícipe, ou seja, de uma forma verticalizada, que é a Lei Geral do Esporte. Não vamos entrar em questão de debates aqui em relação aos vetos, e a gente conversou um pouco de manhã sobre essa questão, a gente tem muito a debater durante o seminário. Mas, sim, qual o papel de cada entidade? Qual o papel de cada órgão? E aí, principalmente falando de Estado, e aí a gente traz para a nossa realidade, a importância de ter uma parceria com a universidade do tamanho e da representatividade que tem a Universidade Federal do Paraná. Nós temos um termo de convênio vigente com a Universidade Federal do Paraná, através do Inteligência Esportiva, desde 2023. Isso foi a construção e o mapeamento, o monitoramento, principalmente da gente saber qual é a realidade, o que tem de estrutura em cada um dos 399 municípios do estado do Paraná. Cumprimos essa primeira questão e, a partir daí, a construção do sistema e construção de toda a política pública estadual do esporte, o sistema esportivo estadual. E aí, claro que eu não vou me delongar aqui, porque a gente vai ter esse momento de fala, mas o principal é mostrar para vocês desse entendimento e que a gente precisa de todos unidos em relação a isso. O governo federal, as entidades, cada um do seu papel, unidos, mas para executar, para que a gente cumpra metas e objetivos dentro dos prazos pré-estabelecidos. Esse é o primeiro ponto que é primordial em relação a gente cumprir, a gente chegar ao ponto onde a gente quer. Seja através dessa construção, mas principalmente da sistematização. Só para relatar para quem não esteve presente, aqui nós temos o sistema esportivo consolidado, a criação do Conselho Estadual do Esporte, do Sistema Esportivo e do Fundo Estadual do Esporte, já com o segundo momento de distribuição de recursos para os 399 municípios do estado do Paraná, além das entidades privadas que fazem parte do Sistema Esportivo nacional e estadual. Então, gente, para não me alongar, o governador do estado do Paraná ratifica muito essa questão da política pública. O Ratinho Júnior realmente faz a diferença em relação a dar autonomia e, principalmente, quando está justificado, se tem recurso e tem projeto, vamos aderir a essa questão da infraestrutura, principalmente esportiva, do estado do Paraná, e nós estaremos aqui à disposição para debater e discutir. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns e agradecer a presença do Ministério e de todos os órgãos aqui representando o Sistema Esportivo Nacional. Obrigado. Agradecemos, Clésio. A seguir, convidamos José Eduardo Padilha, aqui representando o secretário de Estado, Alex Canziani, que é coordenador da Secretaria de Estado de Inovação e Inteligência Artificial. Boa tarde a todos e todas. Eu vou ter que usar o púlpito aqui, porque eu fui pego de surpresa. Cadê a Mari? Você tem discurso, né? Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de volta na UFPR. Para quem não me conhece, eu sou professor da Federal do Paraná, lá do campus de Jandaia do Sul, mas hoje estou aqui representando o secretário Alex Canziani, secretário de Inovação, e já passei por algumas funções lá dentro da secretaria. Hoje estou como coordenador de desenvolvimento de políticas públicas e fomento à transformação digital. E ontem fui nomeado diretor pro tempore de Relações Institucionais da Secretaria. Bom, eu tenho que usar uma colinha aqui, então, boa tarde a todos, boa tarde meus colegas já nominados, do Estado, do município, do Governo Federal, da Universidade. É um prazer tê-los aqui. É com grande honra que participo desse evento, representando o nosso secretário de Inovação, secretário Alex Canziani. Ele é um grande parceiro da universidade, sempre foi um grande parceiro nosso, e ele é um grande entusiasta da educação, da inovação, da ciência, da tecnologia e da utilização disso para transformar a vida das pessoas. Então, quando a gente pensa, por que o secretário de Inovação estaria aqui? E quando a gente pensa em inovação, a nossa secretaria hoje chama Secretaria de Inovação e Inteligência Artificial. Então, tudo está relacionado
quando a gente vê esse seminário falando sobre políticas públicas, não se faz políticas públicas sem ter dados, sem ter números, sem ter indicadores. E o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, acho que é a referência mundial nessa área de dados para fazer política pública na área do esporte. Bom, na Secretaria de Inovação, a gente tem trabalhado para que a inovação ela chegue na ponta, ela chegue lá na população em si. Hoje a gente vê, o Estado vai investir uma grande quantidade de dinheiro, nosso colega diretor disse dessa política de investir nos municípios, e nada melhor do que ter uma política pública séria para você poder direcionar os recursos de maneira inteligente, no mínimo. Bom, a gente acredita que políticas públicas esportivas elas devem dialogar com as transformações tecnológicas que a gente vive. Hoje a gente está vivendo um mundo que o que a gente aprende de inteligência artificial hoje, amanhã já é tudo diferente. Esses desenvolvimentos de IA são fundamentais também para a gente usar nas tecnologias do esporte. E eu não vou dar spoiler do que nós iremos fazer amanhã, tá? Mas estão todos convidados também para que amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, a gente vai estar anunciando um grande projeto que a gente vai estar desenvolvendo junto com a UFPR, junto do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, uma parceria Secretaria de Inovação, Secretaria de Esportes, e também já alinhamos com o Ministério do Esporte, que seria o desenvolvimento de uma política pública voltada para o e-sport. A gente vai dar um salto, vai ser o primeiro estado que vai ter uma política pública desenvolvida para o e-sport. Não só para games, mas também para o uso de tecnologias, realidade virtual, nos processos de treinamento e de capacitação. E o que é mais importante é que o e-sports, os esportes eletrônicos, eles podem ser usados como uma ferramenta de democratização do esporte para as populações mais carentes. A gente consegue, de maneira simples, através de uma política pública responsável, levar e democratizar o acesso a essas práticas, que hoje em dia fica muito restrito a pessoas que têm dinheiro. Mas, quando a gente tem uma política pública de Estado voltada para isso, a gente consegue também levar para as pessoas mais carentes. E a gente quer, junto com o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, trazer isso. Tá? Então, todas essas discussões que vocês terão aqui dentro desse seminário, a gente vai estar tentando estar trabalhando e trazer mais inovação, mais tecnologia, Mesadri, para poder desenvolver cada vez mais, não só o Estado do Paraná, mas também o Brasil como um todo. Bom, então, em nome do secretário Alex Canziani e do governador Ratinho Júnior, já mencionado pelo nosso diretor, a gente reafirma nosso compromisso da Secretaria de Inovação com as iniciativas do esporte, e a gente espera sempre caminhar juntos para poder levar mais inovação, mais inteligência e inteligência artificial para o desenvolvimento de políticas públicas do esporte. Um bom evento a todos, muito obrigado. Dando prosseguimento à nossa cerimônia, temos a honra de convidar Cássia Damiani, coordenadora geral de articulação e fomento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa tarde a todas e todos presentes. Eu queria iniciar agradecendo o convite, na pessoa do Mesadri, e é pelo Mesadri que eu cumprimento essa mesa tão importante que está aqui, representativa, que demonstra a força que esse projeto tem para o Brasil, não só para o Estado do Paraná. Aliás, eu estou bem orgulhosa porque eu sou filha dessa terra. E eu queria cumprimentar vocês que estão aqui assistindo, que fazem parte desse sistema, da construção desse projeto no Brasil todo, na pessoa do Ricardo Leiser, um companheiro antigo aí
construção de políticas públicas na área do esporte, encontra-se aqui presente. Eu acho muito importante essa relação de passado e presente e futuro. Então, eu vou começar dizendo que, ao representar o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para mim é uma tarefa assim, bem prazerosa no aspecto deste projeto, né, que apoiamos. Eu trago o abraço da ministra Luciana Santos, do secretário executivo Luiz Fernandes, que já foi secretário executivo, inclusive, no Ministério do Esporte, como o Ricardo Leiser também foi até ministro, né, Ricardo? Isso é muito importante, a gente saber que essas pessoas têm respeito e sabem que um projeto como esse já galgou uma escalada grande, partindo de um projeto inicial dentro do Ministério do Esporte, Inteligência Esportiva, e, inclusive, na Secretaria de Esporte e de Alto Rendimento, e ele cresceu, se desenvolveu, e hoje é um instituto dentro de uma unidade federativa bem importante no país e também de uma universidade pública. Ou seja, ela está se transformando numa política pública de Estado. Né? Ela não é sazonal. E eu penso que essa é uma das razões do Ministério de Ciência e Tecnologia, através do CNPq, ter tido confiança para aportar recursos e apostar na construção desse sistema a partir do monitoramento. Por quê? O alvo principal é a gente construir o Sistema Nacional de Esporte, que, desde 2006, na segunda Conferência Nacional de Esporte, nós nos reunimos para discutir que sistema é esse. Ou seja, qual o papel do Estado, do município, da União, da iniciativa privada, do terceiro setor na construção desse sistema. E isso foi aprovado em lei em 2023, né, na nova Lei Geral do Esporte. Mas não foi implementado. Por quê? É necessário, antes de se implementar um sistema nacional como o SUS, o SUAS, de se diagnosticar a realidade objetiva do país em relação ao esporte, na alçada pública e privada, em todos os níveis. Então, nós começamos em 2010 com o financiamento da FINEP. Então, a Ciência e Tecnologia já vem há anos investindo no esporte e fizemos o primeiro diagnóstico nacional do esporte na competição que foi feita, né? Porque, na verdade, o primeiro foi o professor Lamartine Pereira da Costa, que fez em 1970, e o de esporte foi lançado com seus dados em 2014, 2015. Então, a véspera dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil, Rio 2016. Então, eu trago aqui essa esperança da relação se estreitar, porque aqui a gente faz ciência, mas faz ciência dentro do espectro desse projeto, para consolidar um sistema de informação e também como base do Sistema Nacional do Esporte. Então, a ciência tem que estar entrelaçada com a gestão. E essas informações vão servir para a comunidade acadêmica, a comunidade em geral, mas principalmente para os gestores e as gestoras de esporte. Então, eu, como gestora de esporte, né, que fui por muitos e muitos anos, e agora eu estou, como gestora de Ciência e Tecnologia, lá abraçando, né, e defendendo a bandeira do esporte também, como um ponto central para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento nacional do nosso país, né? Que, assim, nós soubemos que tivemos retrocessos na área do esporte, né? Nós tivemos um momento que nós deixamos de ser ministério, fomos uma secretaria. Então, agora, nós temos que estudar esses fatos para ver que impacto para a gente se manter como ministério, como uma área consolidada na estrutura governamental, que é essencial para o desenvolvimento do ser humano como um todo, mas também pensando na elevação dos resultados dos nossos atletas, nossas representações, pensando no soft power também, né, que esse país ele é pujante e a gente tem que demonstrar isso para fora.
né? E, assim, a ciência, tecnologia e inovação é muito importante, porque na área do esporte e educação física nós temos muitas produções, né? Inclusive na área de gestão, que tem que ser valorizadas. Então, contem comigo lá dentro, né, do Ministério, e eu queria deixar esse abraço bem caloroso para vocês e dizer que isso é só o começo, né, Mesadri? Muito obrigado, Cássia. Chamamos agora, com muita alegria, Isiane Castro Marques, secretária nacional de Excelência Esportiva do Ministério do Esporte. Boa tarde a todos. Vocês não falaram boa tarde, mas o microfone respondeu aqui. Bom, construção de políticas públicas baseadas em evidência, né? Esse é o ponto de partida aqui do que será o CIGEP. Eu acho que participar desse seminário para a gente é uma grande honra. Essa temática ela é muito importante. Obviamente que construir política pública baseada em evidências é o mundo ideal, que o esporte ainda não atingiu, mas que com o sistema integrado de informações que a gente, a partir desse momento, consegue criar, o acordo de cooperação técnica com o Instituto Federal aqui do Paraná foi assinado ontem, né? Está saindo do forno, realmente virando aí o que o planejamento do Plano Nacional do Esporte traz a nível de dados, né? Isso vai conseguir fortalecer realmente as nossas ações, os nossos projetos e realmente conseguir potencializar o Brasil como essa nação esportiva que a gente tanto sonha. E essa é uma construção conjunta, ela realmente, apesar de estar no topo da cadeia como Ministério do Esporte, ela não acontece somente com o Ministério do Esporte, até mesmo porque quem está na ponta é quem consegue realmente efetivar essas políticas públicas, né, são os municípios, né, e ali tendo como acima deles os estados, mas não importa se a gente de cima não conseguir realmente atingir essa ponta, e no sistema esportivo integrado, principalmente quando a gente fala de alto rendimento, aí a gente fala em confederações, Comitê Olímpico, Comitê Brasileiro de Clubes e toda a nossa cadeia que leva aí aos grandes eventos internacionais e à formação dos grandes atletas brasileiros. Então, aqui a gente está muito feliz de participar desse evento, né? Mais tarde eu tenho uma fala onde trarei algumas ações, programas e projetos que nós já realizamos, do que nós temos na Secretaria hoje a respeito dessa temática, de como já nos baseamos na inteligência esportiva, dentro das nossas ações, dentro dos nossos programas, né, de como isso já permeia toda essa cadeia de integração do Ministério do Esporte, através da Secretaria Nacional de Excelência Esportiva, do Comitê Olímpico do Brasil, do próprio Ministério da Defesa, através do Programa de Alto Rendimento das Forças Armadas, né? Então, fiquem aí atentos para a nossa palestra mais tarde, né? Então, a gente fica muito feliz em realmente estar consolidando esse sistema de informação a nível nacional, para que ele realmente possa transformar o nosso país nessa grande potência esportiva e para que ele realmente possa mostrar para toda essa política brasileira o esporte como essa ferramenta essencial na formação não só de cidadãos, mas nessa intersetoriedade com a política da saúde, da assistência social, da segurança pública, né? E aí, assim, a gente vai conseguir realmente falar em nação esportiva. Então, que esse seminário realmente seja muito agregador para todos nós, que possamos sair daqui com grandes ideias, construindo o esporte que tantos queremos para o nosso país. Obrigada. Obrigado, Guilherme. Agradecemos a Isiane. Para finalizar esse nosso momento de formalidade com as nossas autoridades convidadas, convidamos agora Thales Ricardo Cipriani, nosso professor diretor do setor de Ciências Biológicas da UFPR.
Muito boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar os colegas aqui que me antecederam, né, as autoridades presentes. Cumprimento todas elas em nome do meu amigo, professor Fernando Marinho Mesadri, colega de setor. É uma satisfação, né, receber todos vocês aqui neste evento que é científico e também de troca de experiências relacionadas à gestão de políticas, né, para o esporte, a gestão e políticas para o esporte. Esse é a 6ª edição, já organizada pelo IPE, pelos colegas, né, professores, técnicos e estudantes do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva da UFPR. Então, esse instituto, né, que foi constituído, como já apresentado no vídeo inicial, em 2019, mas atua desde de 2013, ele está situado no setor de Ciências Biológicas da UFPR, local que também abriga, né, o Departamento de Educação Física, departamento já cinquentenário dentro do nosso setor, dentro da UFPR, e também é o local onde ficam os cursos de graduação e de pós-graduação em Educação Física, ambos, né, tanto a graduação quanto a pós-graduação em Educação Física, cursos de alto conceito, né, de alta nota nas avaliações do MEC e da CAPES. O IPE ele tem atuado já, então, há alguns anos, por meio de projetos e diversos convênios com secretarias de estados brasileiros, fornecendo conhecimento para auxiliar na gestão, na estrutura da gestão e das políticas do esporte. Esse modo de atuação do IPE é um bom exemplo de aproximação da universidade com o seu conhecimento técnico e científico, né, gerado dentro da academia, que é um bom exemplo de aproximação da universidade com os gestores estaduais, municipais e também, né, federais agora, né, ainda mais próximo. Recentemente, com a aprovação de um grande projeto junto ao CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o IPE está trabalhando fortemente na implementação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores de Esporte, que está previsto na Lei Geral do Esporte e que é justamente o tema principal desse evento. Eu gostaria, né, então, novamente, de desejar aqui, né, um excelente evento para vocês, que seja um momento de ricas discussões técnicas e científicas, com muitas trocas de experiências e de muito aprendizado. Um bom evento, né, então, a todos e todas.